Olá, turma, você que está nos acompanhando, que vitória! Estamos hoje iniciando a nossa quinta aula. Então, estamos aí já progredindo bastante. A classe de autoridade e submissão ela tem um pouco mais de aulas do que as outras classes, do que a maioria das outras classes, né? Porque a nova criatura também tem uma quantidade considerável de aulas. As nossas aulas aqui serão 9 ao total. Mas tem aulas mais longas, aulas mais curtas. A aula de hoje ela é intermediária, ela é um pouquinho mais longa, né? Mas não tanto. Porém, nós temos outras aulas mais curtinhas que vão ocupar pouquinho tempo. Eu quero pedir nesse momento a sua atenção, a sua concentração, porque nós estamos iniciando a nossa quinta aula. E eu quero convidar você a começar nesse momento. Eu vou passar aqui no nosso slide. Então, vamos lá? Encerramos aqui falando sobre murmuração, né, na última aula. E agora nós iniciamos o capítulo 5, a autoridade na igreja. Nós falaremos basicamente das autoridades espirituais. Então, quero começar com você falando a respeito da autoridade pastoral. Falaremos sobre verdades bíblicas, sobre a autoridade pastoral. Então, nós vamos fazer algumas considerações bíblicas para que você entenda que é bíblica a autoridade pastoral numa igreja, tá? E quando nós falamos de autoridade pastoral, não necessariamente o nome, a nomenclatura que foi utilizada desde o início é de pastor também, mas nós vamos perceber que esses homens, né, que presidem a igreja, líderes da igreja, eles são chamados no contexto bíblico de diversas formas, né? Seja por pastor, seja por ancião ou bispos, tá? Ambos simbolizam a figura de alguém que preside, de alguém que está à frente, alguém que lidera. São aqueles que têm autoridade sobre as assembleias. E aí nós temos alguns textos bíblicos, Atos, capítulo 20, verso 28, que eu vou ler com você, e 1 Tessalonicenses 5,12. Vamos ler o primeiro texto. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui, nessa menção, né, nós estamos vendo a figura de alguém que preside a igreja, alguém que tem uma responsabilidade, alguém que está sobre a igreja, não no sentido de supremacia, mas no sentido de cuidado, tá? De direção para aquela igreja, ou seja, a figura de um líder de fato. Em 1 Tessalonicenses 5,12, diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aqui, nessa carta, Paulo exorta essas pessoas, né, que elas tratem bem, que elas cuidem bem daqueles que os presidem, ou seja, a figura de um líder sempre existiu, Antigo ou Novo Testamento. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós tínhamos ali o sacerdócio levítico, com toda a sua estrutura, né, o sumo sacerdote, todos os demais levitas que compunham aquela equipe de trabalho. Mas no Novo Testamento, não pense você que não há uma liderança constituída, porque sim, há uma liderança constituída. Então vamos lá, tive que pausar aqui o vídeo. Continuando, ou seja, Paulo apresenta aqui a figura desses que presidem. Por que é importante, queridos alunos, nós mencionarmos isso para você? Porque algumas pessoas elas entendem que não deve haver, não havia no Novo Testamento pessoas que presidissem, pessoas que estivessem em posição de liderança. Entenda que isso em nada tem a ver com a igreja ser uma igreja em que confia mais nas suas autoridades do que em Deus, ou então que coloca a figura da autoridade acima, superior a Deus. Não é dessa forma. Você percebe que, na verdade, sempre houve uma organização, sim. Né? Paulo, quando ele vai abrindo novas igrejas, instituídos, e a igreja, quando eu digo aqui corpo de Cristo, tá? Não havia realmente uma denominação, não havia placas de igreja, mas haviam povos, pessoas, né, assembleias, ou seja, reunião de pessoas ali com esse propósito, ou seja, a igreja do Senhor. Essas pessoas que foram essas igrejas, né, que foram instituídas ali, por exemplo, por Paulo, sempre Paulo deixava a figura de alguém que presidisse. Sempre havia liderança, mas é óbvio isso, né? Porque nós aprendemos desde a nossa primeira aula que sem a figura da liderança há um verdadeiro caos, há uma bagunça, há desordem, há uma desorganização. Por isso é tão importante nós entendermos que desde o Novo Testamento, desde o Antigo, que isso daí ninguém tem dúvida, mas também no Novo Testamento nós temos ali a figura de pessoas que presidem independente do nome que elas tenham. Sejam pastores, sejam bispos, né, sejam diáconos, sejam anciãos e assim por diante. Isso aqui é muito interessante para a nossa compreensão, tá bom?
Continuando, quando nos submetemos a essa autoridade dentro da igreja, nós nos submetemos a Deus, ou seja, essa autoridade, queridos, ela sempre existiu figuras de pessoas que estão presidindo. Essas pessoas, elas representam o próprio Deus. Essas pessoas, elas são a autoridade espiritual dentro das igrejas e hoje não é diferente. Pessoas são instituídas como autoridades espirituais dentro das igrejas e muitas vezes, né, as pessoas que estão ali não conseguem ter essa percepção, esse princípio da palavra de Deus e uma percepção espiritual através disso, né, por meio disso. E a pessoa entenda que, na verdade, essa autoridade, ela está representando o próprio Deus. Não é à toa que é chamado anjo da igreja. Assim como a esposa que se submete ao marido, na verdade, se submete a Deus quando faz isso. Lá no exemplo de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha só que detalhe interessante. Quando a esposa ela se submete ao seu marido, na verdade ela está submetendo a quem? A Deus, porque o marido é a autoridade sobre a vida da esposa. Não é diferente quando se trata também de autoridades espirituais. Quando uma pessoa se submete à sua autoridade espiritual, e quando eu digo submeter, é mais ou menos aquilo que nós falamos na aula anterior, não é apenas obedecer, mas é submissão, é você comprar a visão, é você caminhar junto, é você estar aliançado, é você vestir a camisa, é você não ser um murmurador, um crítico, né, do seu pastor, da sua autoridade espiritual sobre a sua vida, mas ser uma pessoa que apoia, que anda junto. Quando você se submete verdadeiramente à autoridade espiritual que Deus colocou sobre você, então, na verdade, você está praticando submissão a Deus. E aí é que está o grande detalhe, porque algumas pessoas falam, não, eu me submeto a Deus, mas eu não me submeto aos homens. Isso é um grande erro, porque Deus, na Bíblia, nos mostra que Ele estabeleceu as suas autoridades. Então, isso daqui, queridos, é princípio. Quando estamos diante de uma situação pastoral abusiva, uma atitude de estima e consideração deve ser mantida e, se for necessário, deve-se deixar a igreja e encontrar uma igreja saudável. Aqui é um ponto, né, que muitas pessoas têm dúvida. Poxa, mas, pastora, se eu estiver numa igreja, né, no qual ali eu vejo que o pastor ele é abusivo, o pastor ali ele está utilizando o crescimento para fins próprios, ele está explorando o povo, e aí vai, né? Tantas críticas, a gente sabe que assim como existem bons líderes, existem maus líderes, é verdade. Mas mesmo numa situação como essa pessoa continua sendo autoridade? Sim. Ela continua, ela é necessário que você respeite? Sim. Né? Então, o que é que nós entendemos? Que mesmo numa situação como essa, você mantém, sim, a estima, a consideração, o respeito, entre outras palavras, o respeito. Porém, você, claro, não é obrigado a ficar. Lembra que nós falamos sobre autoridade voluntária e involuntária? Aqui você está numa relação de autoridade voluntária. Você escolheu congregar nessa igreja cuja liderança é essa, que nesse momento você discorda. E se você entende que realmente há uma situação pastoral abusiva, né, na sua liderança, o ideal, óbvio, não é você bater de frente contra o seu pastor. Você pode sim aconselhar, você pode sim adverti-lo, sempre com amor, com certeza. Mas o ideal é o que é que você saia, se você percebe que esse ambiente não é um ambiente saudável para a sua fé, para o seu crescimento, então você vai procurar um ambiente que seja, para que você possa congregar e para que você esteja alinhado com a sua liderança. Porque estar desalinhado não vai aproveitar nem para você e nem para o crescimento da sua igreja. Por isso que mencionarmos essa importância. Cada igreja ela deve ter seus líderes e governo. Tito, capítulo 1, verso 5. Olha o que diz esse texto interessante. Por esta causa te deixei em Creta, Paulo dizendo, para que pudesses pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Então aqui Paulo está passando uma orientação para Tito de como deve ser essa organização, né, dessas assembleias, né, dessas congregações, a reunião de pessoas que creem em Cristo. Como que deve ser? Ele passando essas orientações, e ele dizendo, olha, eu vou passando aqui para que você possa de cidade em cidade estabelecer os presbíteros. Então existiam ali núcleos, né, reuniões de crentes, pessoas ali, a igreja de fato, né, não tinha talvez um edifício, um prédio, não tinha nessa época. Mas essas pessoas, seja nas casas, seja em outras localidades que elas pudessem se reunir, né, até locais secretos de repente, ela era a igreja do Senhor. E ele foi estabelecendo para que Tito tivesse esse cuidado de estabelecer o que? Líderes em cada igreja. Porque há necessidade de termos
líderes em cada igreja. E os líderes precisam sim ser enxergados, né, como essas figuras que de fato são constituídas pelo próprio Deus para a ordem da sua igreja, para cuidado da sua igreja. Isso faz parte, tá? Por isso que a Bíblia fala que tudo nós devemos fazer com ordem e decência. Não é diferente, não tem como haver bagunça nas coisas de Deus, porque o nosso Deus é um Deus organizado. O pastor, ele é considerado como um ensinador e observador das regras. Então, essa aqui é uma atribuição, com certeza, de um pastor de uma igreja. Algumas pessoas que não terão esse chamado pastoral, elas não irão entender, né? Por que às vezes o pastor se posiciona de uma forma? Por que às vezes o pastor veda algumas coisas? Porque ele é um ensinador e ele é um observador das regras. Vamos entender melhor? Aqui o texto que nós já lemos a respeito de Tito. E agora 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Dentre diversas atribuições de um pastor, né, de quanto a caráter, quanto a cuidado no seu testemunho pessoal, uma delas é aptidão para ensinar. Ou seja, uma pessoa que transmite as verdades de Deus, uma pessoa que ensina, uma pessoa que passa o ensinamento do evangelho para as pessoas. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma das atribuições de um pastor. 1 Pedro 5, 1-3 diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo. Ou seja, haviam presbíteros, né? Havia instituição de líderes. Não temos dúvida alguma sobre isso. Tá? Isso aqui a gente sempre bate na tecla, porque existem igrejas, por exemplo, existem igrejas em que eles não levantam líderes sobre eles colocam determinados anciões, mas não tem uma função de pessoas que presidem, que eles entendem que não deveria ser assim, a igreja do Senhor não é assim, e você vê que isso é um grande equívoco, porque a igreja do Senhor, desde Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, você vê que ela foi sim formada com base em pessoas, óbvio, mas dentre essas pessoas havia figura de líderes que presidiam sobre a igreja, e isso é necessário. Continuando. E participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui Pedro ele dá essa orientação para que os pastores possam entender qual é o papel deles, né, como aqueles que presidem a igreja do Senhor. Então eles são o quê? Ensinadores, que nós já vimos lá em 1 Timóteo, eles transmitem o ensino de Cristo, e eles também são observadores das regras, a começar com o próprio testemunho. São pessoas que são íntegras, são pessoas que buscam, não estou dizendo que os nossos líderes não falham, é óbvio que como ser humano todos nós falhamos, mas existe uma diferença entre errar, entre pecar e viver no pecado, né? Ainda que eventualmente a pessoa falhe, peque, porque ela é um ser humano, mas ela não pode ser uma pessoa relaxada, uma pessoa que se submete a uma vida de pecado, que vive escrava do pecado. Ela precisa ser uma pessoa que serve de exemplo para o rebanho, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa cuidadosa com a sua conduta. Olha o que ele diz aqui, uma pessoa que cuida do rebanho não por força, mas voluntariamente, né? Que não exerce aquele domínio sobre o rebanho como se fosse dele, mas que entende que na verdade ela precisa passar ensinamentos sendo exemplo para esse rebanho. É exatamente isso. E tem um detalhe aqui que ele fala, né, que é uma palavra que chama a atenção, é apacentar o rebanho. E um outro detalhe aqui, sim, eu ia mencionar um outro detalhe que vai ficar para o nosso próximo tópico. Então, basicamente, tá, esse líder, essa pessoa que preside, ele é tanto o ensinador quanto o observador das regras. Sobretudo, ele transmite essas regras com o próprio testemunho. Continuando. A extensão da autoridade do pastor, até onde vai a autoridade do pastor? Será que ela é ilimitada? Né? Primeiro, nós já entendemos que não existem autoridades delegadas ilimitadas. A única autoridade limitada é a autoridade originária, que é do próprio Deus. Tá? Todas as demais autoridades elas precisam ser limitadas, porque senão nós teríamos ali um autoritarismo. Né? Pessoas que concentram toda a autoridade em si, elas com certeza passariam a ser autoritárias. Isso não seria saudável. Vamos ver 3 grandes áreas de responsabilidade pastoral, aqui para nós entendermos, né, quais são as principais áreas
de responsabilidade pastoral e talvez você consiga nesse momento compreender um pouco melhor o seu pastor, né? Você que está assistindo aqui da nossa igreja, você que está assistindo que de repente participa faz parte da membresia de outras igrejas, quem não é pastor às vezes vai ter dificuldade. Eu sempre digo que existem pessoas, por exemplo, que nós já tivemos relacionamento, né, dentro da própria igreja, que a gente fala assim, poxa, o fulano só vai entender algumas coisas quando ele for pastor, quando ela for pastora. Porque, de fato, é que nem ser pai e mãe. Existem coisas que nós não vamos entender enquanto nós não formos pai e mãe. Quando você se encontra no lugar do seu pai e da sua mãe, aí você começa a entender muitas coisas e decisões que os seus pais tomaram. Porque só sabe quem realmente está na pele. É a mesma coisa quanto a pastor. Nós precisamos, como igreja, sim, sermos conduzidos pelos pastores que Deus nos estabeleceu. Né? Isso é muito importante, essa obediência, essa submissão verdadeira. Mas não espere compreender tudo, porque muitas vezes nós não vamos compreender algumas coisas, porque existem coisas que somente aquela pessoa que está presidindo ela vai conseguir enxergar. Às vezes ela está enxergando além do que nós, e é essa a função mesmo, né? Nós vamos ver aqui essas 3 grandes áreas de responsabilidade pastoral e vai nos ajudar a compreender um pouco melhor isso. Vamos ver qual a primeira grande área de responsabilidade pastoral. É o ensino e o pastoreio da igreja. É a missão do pastor prover alimento espiritual para o rebanho de Deus e de ter a decisão final sobre o que é melhor para a igreja, que é o governo episcopal, que é centrada na figura do pastor como liderança máxima. Entenda uma coisa, nós vivemos no regime democrático de direito no mundo secular, mas quanto à igreja, a nossa estrutura, né, pelo menos aqui falando da nossa igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, o governo é episcopal. Como que é o governo episcopal? É aquele que é centrado na figura de quem preside a igreja. Por exemplo, se há uma reunião para definir algo, essas pessoas, a igreja está ali unida para definir juntamente com seus pastores, e vamos chegar numa definição. O pastor, né, titular daquela igreja, que é o anjo da igreja, ainda que a igreja decida alguma coisa, é claro, nós falamos numa das aulas que é importante o pastor ouvir os seus liderados, isso é importante, mas a decisão final pertence a esse pastor e a igreja também precisa entender isso. Eu lembro uma vez, por exemplo, em que nós estávamos definindo a questão de reforma da igreja e nós estávamos fazendo uma reforma na igreja nessa época. E aí, quando foi feita a reforma, pintura, tudo mais, uma determinada pessoa da igreja falou assim, por que vocês não perguntaram a nossa opinião de que cor deveríamos pintar a igreja? Né? Porque tem que saber qual a opinião da igreja, não sei o quê. Queridos, nem tudo se pergunta a opinião. Por quê? Porque senão vira bagunça. Né? Existem coisas que sim, devem ser perguntadas, mas existem coisas que o líder precisa decidir. Senão, cada um vai dar um pitaco diferente e aí vai virar uma bagunça total e aí vira o que? Um cenário de indecisão. Então, nós precisamos entender que, por mais participativa que a igreja seja, por mais que o pastor, né, autorize essa participação, esteja ali realmente fomentando isso, a última decisão é daquela autoridade, porque nós estamos dentro de um governo episcopal, ou seja, é centrado na figura do pastor como liderança máxima. Todo mundo chegou no consenso, ele concordou, legal, mas ele está com uma autoridade máxima para falar assim, não, gente, entendo que o caminho melhor é esse, nós vamos fazer isso, né? E como ovelhas nós precisamos ser conduzidos pelo pastor, nesse caso aqui o pastor, a autoridade espiritual que foi constituída nesse lugar. Algumas pessoas têm dificuldade de compreensão disso, mas é importante a nossa aula para que isso possa trazer esclarecimento para você também, tá? Para que a gente possa ter uma visão mais ampla das coisas. Então, a primeira grande responsabilidade de um pastor é o ensino e pastoreio da igreja. É o pastor que tem responsabilidade, sobretudo, de prover o alimento espiritual. Né? Essa tem que ser uma incumbência, uma responsabilidade do pastor. Que alimento está sendo apresentado para a igreja? Quem são as pessoas que estão ministrando a palavra? Ele precisa se preocupar com isso, porque o alimento espiritual é responsabilidade dele como pastor. Levar essas ovelhas para pastos verdejantes. Né? E esse cuidado com a igreja, o pastoreio. Agora, significa, queridos, que só o pastor tem a responsabilidade de cuidar? É óbvio que não, porque a intenção, né, quando nós vemos o ministério centralizado na figura de uma pessoa, é um ministério ineficaz. Mas quando o pastor começa a treinar novas pessoas, ele fala assim, olha, vocês são pastores das suas células, vocês também têm a responsabilidade de pastoreio, vocês também têm a responsabilidade de ensino, de alimentar a sua célula adequadamente. Ele está o quê? Ele está multiplicando a sua responsabilidade como pastor diante de outros pastores que serão gerados e sem dúvida alguma a igreja vai ser muito mais frutífera, muito mais produtiva, porque não se limita à figura de uma pessoa, mas ele vai treinar pessoas para que muitas pessoas com coração de pastor existam também e exercendo as atribuições de um pastor. Uma outra área de responsabilidade pastoral é a proteção da igreja de falsos ensinos.
O pastor tem o dever de supervisionar e guardar a igreja disto. Isso aqui é uma outra área que às vezes as pessoas, por exemplo, na prática, às vezes não compreendem o pastor. Vou dar um exemplo prático para você. Não é todo mundo que prega na igreja. Ah, apareceu um fulano e falou, eu quero pregar na sua igreja. Eu conheço quem é essa pessoa, eu sei a vida espiritual dela, eu sei se essa deve ser uma preocupação que o pastor deve ter. Eu sei se essa pessoa, o que ela vai ensinar? Será que ela não vai ensinar uma heresia, um falso ensino? Então, o pastor ele deve supervisionar isso, ele deve guardar a igreja de Cristo disso. Essa é uma responsabilidade que queima no coração de um pastor, sem dúvida alguma. Portanto, pastores, né, antes de autorizar, de repente, pessoas que ministrem ali na sua igreja, ele tem que ter, assim, uma triagem. Tem que observar, né, quem são essas pessoas, de onde vêm, né, como que é a comunhão delas com Deus, quais frutos elas têm produzido e assim por diante, porque nós precisamos proteger a igreja de falsos ensinos. O que mais tem hoje são falsos ensinos. E pessoas, por exemplo, que estão sendo pastoreadas, um exemplo, pelo YouTube, elas estão muitas vezes submersas em falsos ensinos, porque elas não sabem de que fonte elas estão bebendo. Elas pegam informação de uma pessoa que você não sabe nem quem é, elas pegam informação de outra que às vezes fala bonito, tem um conhecimento bíblico, mas tem zero testemunho, tem zero aparência de Cristo. E aí nós vemos realmente pessoas sendo inundadas por falsos ensinos, porque não tem a figura de um pastor, não se submete à liderança de um pastor que realmente as presida. E elas vão pegando, né, ensinos, pastoreios aleatórios, e isso vai trazer danos para a sua vida espiritual, sem dúvida alguma. Um outro detalhe aqui uma outra grande área do pastor, é supervisionar todo o trabalho da igreja. Então não pense você que é o pastor que faz todo o trabalho da igreja, ele que executa. Se isso está acontecendo, então está errado. Porque não pode ser o pastor a pessoa, o pastor que varre, é o pastor que pinta, é o pastor que ensina, é o pastor que lidera a célula, é o pastor que visita, é o pastor que ora, é o pastor que... Gente, não tem pessoa que aguente esse tipo de coisa, não tem. É um ministério infrutífero, porque uma pessoa, ela não tem condições de cuidar, por exemplo, de 100, de 30, de 40, de 50. Há uma sobrecarga, existem pessoas que vivem o ministério sobrecarregado porque elas não aprenderam a gerar liderança. Você, pastor, vai gerar outros pastores, você, evangelista, vai gerar outros evangelistas, né? Cada um vai servir para edificar os santos, a igreja. Tem um texto, depois você parar, que ele fala, se não me engano, no livro de Efésios, que fala sobre isso, você parar para mencionar para você. Ou seja, ele, o pastor, não tem nem deve fazer todo o trabalho do ministério, mas deve supervisionar. Então, o pastor, na verdade, é aquela pessoa como se fosse um treinador. Aquela pessoa que vê a posição de cada um e coloca cada pessoa no seu lugar, escala cada pessoa para o seu lugar e passa a bola para que eles possam jogar e marcar o gol. E ele está supervisionando isso, ele está dando orientação. Olha, mais para cá, mais para lá, presta atenção nisso, vamos ajeitar isso daqui. Ou seja, ele é a pessoa que tem a visão do todo. Por isso que dificilmente nós compreenderemos a visão dos nossos pastores, porque eles têm uma visão do todo e às vezes nós estamos focados somente no nosso grupo pequeno, somente no ministério em que nós estamos envolvidos e não conseguimos enxergar o todo. O pastor está enxergando o todo, por isso que geralmente há mesmo dificuldade de entender. Por isso que eu digo, só sabe a vida do pastor aquele que de fato se torna pastor. Porque quando você tiver essa experiência, se você tiver essa experiência, você vai entender muitas coisas, né, que não é teoria não, é prática mesmo. E quando você está nessa posição, você consegue compreender melhor a sua liderança também. Isso é muito importante, é uma dica. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, aqui no livro de Hebreus, esse escritor está dizendo que observe os vossos pastores, imitem a fé deles, né? Tomem eles como exemplo para vocês, atentem para a maneira de viver deles. Então isso aqui é interessante porque mostra realmente a figura de um pastor exemplar, de alguém que é exemplo para o seu rebanho. Terceiro ponto, limitações da autoridade do pastor. Nós falamos que toda autoridade tem limites, não é diferente. O pastor ele não tem autoridade ilimitada, não. E nem seria saudável, como eu já disse. Cristãos não devem ser orientados a submeterem cegamente aos líderes da igreja. Nós falamos a respeito disso, né? A obediência ela é regra. Você não obedecer uma ordem da sua autoridade é exceção. Mas já expliquei para você lá no anterior quando que cabe exceção. E óbvio, quando não cabe exceção, é sempre a regra. Porém, ninguém deve ser aconselhado a seguir cegamente todas as orientações de um pastor. Por quê? Porque você tem que verificar que toda liderança tem limites.
Existem orientações que estão dentro da esfera do pastor, se é óbvio, tem que seguir. Mas existem orientações que elas ultrapassam, né, a esfera do pastoreio, elas ultrapassam, então esse limite de autoridade aqui, ele precisa ser respeitado. Eu não posso, por exemplo, mandar na vida particular do meu discípulo, eu vou orientar com base na Bíblia, a decisão é dele, e assim por diante. Um pastor, ele tem autoridade porque ela foi delegada por Deus, sendo um homem chamado por Deus. Por isso devem ser observadas essas características em nome de Deus. Vamos observar aqui algumas características importantes que todos os pastores precisam ter. Vamos lá? A autoridade do pastor está baseada na mensagem que ele prega, ou seja, está na palavra de Deus e não nos seus próprios desejos. Qual o limite para a autoridade do pastor? A gente já falou sobre isso também. Ele não pode ser uma pessoa que vai imprimir os gostos pessoais dele, né? Aquilo que é opinião minha, aquilo que é opinião, aquilo que é baseado na palavra, é baseado na palavra e assim por diante. A submissão à palavra é absoluta, mas eu, como líder, não posso imprimir meus gostos nas pessoas e querer que elas obrigatoriamente sejam parecidas, por exemplo, comigo, com o meu jeito de vestir, com o meu jeito de falar, com o time que eu torço, coisas que não têm fundamento na palavra de Deus. Então, eu não posso ser conduzida pelos meus próprios desejos. A autoridade do pastor está baseada na mensagem que ele prega, e a mensagem que ele prega está baseada onde? Firmada aqui, na palavra de Deus. A autoridade do pastor está em seu chamado por Deus. Ele precisa ter sido chamado por Deus para esse ministério. Então, todo pastor que está sendo pastor, existem alguns, talvez, que não tenham chamado para esse ministério, né? Mas estão ali exercendo. Mas o pastor verdadeiro é aquele que foi chamado por Deus. Esse chamado é o chamado que realmente nos legitima a pastorear. A autoridade do pastor está baseada na vida que ele vive. Devemos ter um estilo de vida que seja inspiração para o nosso próximo. Então, olha só, a vida que o pastor vive, na verdade, é a verdadeira pregação que ele prega. Se ele não tiver essa característica de realmente ser um testemunho para a igreja, infelizmente ele vai cair em descrédito. Ele vai falar uma coisa e vai viver outra. E aí isso não combina, não é coerente. A autoridade do pastor está baseada no trabalho que ele faz. Tem um outro ponto importante, não adianta você ser aquela pessoa que só fala, porque eu particularmente conheço muitas pessoas que têm muito discurso, né? Tem muita lábia, mas tem pouca prática. Não adianta lábia sem prática, não adianta discurso sem colocar em prática aquilo que você está falando. Então, seja uma pessoa não somente que fala, mas seja uma pessoa que faz. O pastor, ele não vive só de palavras, ele precisa ter atitudes, ele precisa tirar aquele bando de sonhos que às vezes fica aqui, eu quero fazer isso, esse ano vamos fazer aquilo, esse ano vai ser... Não seja aquela pessoa que sonha e pratica, não seja uma pessoa que só fica aqui o tempo todo, né, conjecturando, pensando, sonhando, com a cabeça nas nuvens, mas não vai nunca para a prática. Não seja esse tipo de pastor, seja um pastor que pensa, que tem fé, que sonha, que idealiza, mas que também transmite isso aqui na prática. É muito importante, atitudes. Características espirituais da autoridade do pastor. Algumas características espirituais, vamos conhecer. Ele é uma autoridade ministrada para a construção e proteção da obra de Deus, ou seja, Deus delega essa autoridade sobre o pastor para que ele seja um edificador da sua igreja. Então enxergue seu pastor dessa forma, como alguém que está edificando, está protegendo a obra de Deus. É por isso que nem tudo se permite, nem tudo se pode, a igreja não pode ser casa da mãe Joana, né? A pessoa entra lá que quer, participa do ministério que quer, faz do jeito que quer. O pastor, ele tem que ser essa figura mesmo de proteção da igreja, porque ele é o responsável, ele é o anjo da igreja. Então ele tem que dar as coordenadas, ele tem que estabelecer regras. Todo ambiente em sociedade precisa de regras. A igreja não é diferente, não é a casa da mãe Joana. Nós precisamos o quê? Ter regras também. Quem preside isso? O pastor. Ele precisa estabelecer as regras para que não vire bagunça, né? Será que você entra na casa de alguém sem pedir autorização, você vai metendo a mão nos instrumentos, né, se fosse uma casa, nas panelas, na louça, abrindo a geladeira, se você faz isso, você é mal educado. Porque uma pessoa educada, né, ela entende que existe a figura ali de alguém responsável por aquele ambiente e ela se reporta a essa pessoa antes de fazer qualquer coisa. Não é diferente, queridos, na igreja. Por isso que o pastor é esse que protege, né, não somente a igreja do Senhor quanto pessoas, mas o prédio também, onde está estabelecido que ele é responsável por aquele local. Um outro ponto, uma outra característica, é uma autoridade humilde. A igreja, né, obra, pessoas, ela é propriedade de Deus. O pastor é um mero instrumento de Deus. Então o pastor, ele precisa ter essa visão de que ele não é dono das pessoas, né? Inclusive a obra não é dele, a obra é de Deus. Deus é que é o Senhor da igreja. Então,
Dessa forma, nós percebemos que ele precisa sim ter um comportamento humilde, manso, né? Ai, pastor, eu não quero mais congregar aqui, amém. Você não vai amaldiçoar a vida de ninguém. Pelo contrário, você vai orientar, mas a decisão é da pessoa. Não seja aquela pessoa que domina sobre o povo, mas seja aquela pessoa que serve, né, com humildade, com amor. Uma outra característica é uma autoridade de amor. Já falamos um pouquinho sobre isso. Semelhante à autoridade de um pai. Seu presidir não deve ser uma desagradável ditadura tirânica, mas um ato de servir com amor. Existe uma frase que diz assim: tudo que é obrigado não dá certo. Eu não sei se é mais ou menos isso a frase, mas o sentido é esse. Tudo aquilo que é imposto, que é obrigado, não vai fluir, não vai dar certo. Então não adianta o pastor ser essa figura tirânica na igreja, né? Querer impor as coisas. Nós aprendemos que nós estamos num governo episcopal dentro da igreja, da nossa igreja. Então a última palavra ela é do líder que preside, sem dúvida alguma. Mas o líder ele precisa ser aquele que serve com amor, aquele que ele tem um comportamento no qual ele inspire as pessoas, né, a seguir a visão que está sendo estabelecida para a igreja. E não uma pessoa desagradável, não uma pessoa que trata mal, que humilha, né, que faz vergonha em público, como a gente vê muitas vezes. Nós precisamos ser autoridades em amor. É uma autoridade liberada sobre a vida dos outros para construir e não para afundar. Então não tenha dúvida que seu pastor que foi estabelecido sobre a sua vida, ainda que você não entenda todas as decisões, todas as direções, mas ele é uma autoridade que está ali para construir e não para destruir. Você acha que algum pastor quer levar o seu rebanho, a não ser que seja um mau pastor, mas um bom pastor quer levar o seu rebanho para pastos que não sejam verdejantes? Óbvio que não. Todo bom pastor quer levar seu rebanho para os melhores pastos. Então, todo pastor, ele é usado por Deus, sim, bons pastores, para a visão da igreja local, para que Deus derrama sobre a vida dele, para que seja transmitido para a igreja. E cabe à igreja acompanhar a visão do que foi derramada sobre a vida do seu pastor, ou seja, ter unidade. E eu quero fazer aqui para você uma diferenciação entre o pastor e o patrão, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3. Inclusive, nós já até lemos esse texto, mas eu vou reler aqui para você, tá? Que a graça e a paz estejam multiplicadas, sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Legal? Então esse texto aqui nos mostra o quê? Que a autoridade do pastor é diferente da autoridade de um líder secular. A autoridade do líder espiritual é diferente do líder secular. E aqui nós utilizamos o nome patrão para ilustrar isso. Vamos ver algumas diferenças? O pastor ele deve liderar pelo amor. E o patrão, líder secular, ele somente exige, ele somente cobra. Pastor sabe que o rebanho não lhe pertence, porque ele está ali, uma figura de autoridade, mas o rebanho pertence a Deus. E o patrão se sente dono das pessoas. O pastor se preocupa com o bem-estar do povo. Aqui está errado, está provo, mas entenda povo. E o patrão se preocupa com o seu ganho pessoal e abusa do povo. Olha só, o pastor, ele não está olhando para ele está olhando para a coletividade, ele está olhando para as pessoas. O patrão não, ele está vendo o seu ganho pessoal. O seu ganho pessoal e abusa do povo. Esse aqui é o resumo. Agora eu quero passar para vocês algumas sugestões, né? Aqui diretas para os pastores eu vou somente ler e algumas sugestões para os membros, tá? Para nós não prolongarmos tanto a nossa aula. Vamos só passar em cada uma delas. Sugestões para os pastores. As pessoas não lhe pertencem, já falamos sobre isso. Trate as pessoas como gostaria de ser tratada. Essa é a regra de ouro para todas as pessoas. Trate as pessoas com igualdade. Não seja aquela pessoa que trata o rico de um jeito, o pobre de outro. Ah, porque a irmãzinha é simples, eu trato as 3 porradas. E porque o outro tem dinheiro, tem posses, tem posição social, status social. Ah, sente aqui, irmão, pega primeiro lugar, né? Pega trata de uma forma privilegiada. Não, trate as pessoas com igualdade. É óbvio que você vai dar honra a quem merece honra, mas procure enxergar entrega de honra em todas as pessoas, porque todas as pessoas têm o seu valor. Almeja edificar o povo para que possam fazer a vontade de Deus. Ou seja, você é um pastor que não somente está centrado em si, não é uma estrelinha, né? Que é aquele que só foca em si, que é o showman, aquele que só ele faz as coisas, ele faz tudo. Não, seja alguém que produz líderes, seja alguém que gera líderes. Divida o ministério com as pessoas. Resista à tentação de ser orgulhoso. Quanto mais você cresce,
Inclusive, eu estava lendo esses dias a história do rei Uzias, que a Bíblia fala que Deus foi com ele, e ele foi com Deus, ele esteve ali realmente ligado a Deus, até que Deus o tornou muito poderoso. Quando Uzias se torna muito poderoso, eu não lembro se é Uzias, é Uzias. Quando Uzias se torna muito poderoso, o que acontece? Ele deixa de se conectar com Deus, porque ele entende que ele se basta. Ele não precisa mais de Deus, tá? Ele esquece de tudo que Deus fez por ele. E aí ele, na verdade, se entrega ao orgulho. É isso que acontece também com muitos líderes que começaram tão humildemente, né? De repente eles estão palestrando, eles estão ganhando almas, e a igreja está explodindo em crescimento. E aí é que está o perigo, né? Quando está passando a luta, porque na luta geralmente ela nos aproxima de Deus. O perigo às vezes está no sucesso. Então tenha cuidado para não se entregar à tentação de ser orgulhoso. Garanta que esteja liderando pelos princípios bíblicos, ou seja, não seguir por você, mas seguir pelos princípios bíblicos. Eles são a base da nossa fé. Não delegue autoridade para aqueles que não têm motivação certa. Observe as pessoas que estão caminhando com você. Muitas pessoas, infelizmente, nas nossas igrejas, não estão com motivação certa. Elas querem ser famosas, algumas, né? Querem ser famosos, querem ser ouvidos. Você observa isso no comportamento da pessoa. Por exemplo, quando ela prega, um exemplo, ela quer que todo mundo preste atenção, mas quando tem alguém pregando, ela é a mais distraída. Você já observou isso? Você percebe, assim, se você for um bom observador, você rapidamente nota a motivação do coração das pessoas. Quando ela fala, todos têm que ouvir, mas quando outros falam, ela tá ali mexendo no celular, andando para um lado para o outro, bebendo água, fazendo xixi, né? Não se concentra. Então você observa que muitas vezes a motivação de algumas pessoas ela é errada e você precisa ter cuidado para não delegar autoridade para pessoas que ainda não estão tratadas nesse aspecto, para que elas também não possam, né, trazer ali mais prejuízo do que crescimento. Permita que a congregação partilhe de algumas decisões, é importante. A última decisão, né, a palavra final ela é da autoridade que preside a igreja, mas é importante essa igreja participar de algumas decisões. Tem decisões que não dá para compartilhar, porque são coisas que estão ligadas ao ministério, que são decisões que precisam ser tomadas, às vezes até imediatas, não dá para consultar ninguém. Mas existem decisões sim que podem ser compartilhadas com a igreja. Sugestões para os membros: seja submisso e obediente. Essa daqui é a primeira sugestão, porque às vezes é o que mais carece nas igrejas. Submissão e obediência. Vele pelas verdades bíblicas e não pelas suas próprias preferências. Não seja essa pessoa que imprime as suas preferências. Eu gosto disso, gosto daquilo. E às vezes não está velando pelas verdades bíblicas. Nem tudo aquilo que eu gosto combina com aquilo que Deus gosta. Então eu preciso me nortear, não é pelo que eu sinto, mas é pelos princípios da palavra de Deus. Guarde seu coração e a sua atitude, não se precipite a falar contra uma autoridade. Daí uma coisa que eu procuro exercitar na minha vida. E eu não estou falando só de autoridade da nossa igreja. Às vezes chega um irmão, uma pessoa, né, falando mal, às vezes de uma outra autoridade, até de locais que às vezes são comuns você ouvir críticas e críticas, né, igrejas que às vezes você ouve muitas críticas. E quando essas pessoas chegam para falar, eu fico assim, meu Deus, eu não conheço quem é essa autoridade. Eu não conheço a vida dessa autoridade. Conhecendo ou não, eu não devo... A medida que eu meço as pessoas é a medida que eu serei medida, né? Então, isso é bíblico. Mas, independente disso, é uma autoridade de Deus. Eu não sei se estão falando a verdade ou é falso, mas eu não vou me precipitar a falar mal de uma autoridade de Deus. Tenha esse cuidado. O evangelista Mel Ritter disse: seja firme como uma rocha na sua posição. Seja uma pessoa de princípios, mas seja doce como o mel da rocha na sua disposição. Você é firme, você é uma pessoa de princípios, mas a forma que você fala, você não precisa ferir as pessoas. Você pode ser doce, você pode ser amável. A sua firmeza permanece lá, mas a forma que você transmite os seus princípios não precisa agredir as pessoas. Mantenha seus olhos focados em Cristo. Ele é o nosso alvo verdadeiro. Ore por seus pastores e líderes. Não seja aquele que só critica, seja aquele que ora. Na verdade, não seja aquele que critica, seja aquele que ora, que intercede. Sabe, você sabe a luta que o seu pastor está passando, você sabe a luta que os seus líderes, que as suas autoridades estão passando. Então é muito fácil criticar quando a gente não sabe o que, na verdade, cada pessoa está enfrentando. Não deixe qualquer coisa levar você para longe da igreja. Eu conheço pessoas que já se afastaram do convívio da igreja porque não foram convidadas para aniversário, porque não foram chamadas para um casamento, porque um irmão, um pastor, uma pastora entrou e não deu a paz. E às vezes a pessoa, você não sabe como é que está a cabeça das pessoas, às vezes ela está cheia de preocupação, ela nem viu você. E a pessoa pensa assim, não vou mais para essa igreja, porque qualquer outro motivo.
sabe? Eu lembro de uma história de uma vez, já encerrando aqui, de uma pessoa que não quis mais ir para uma igreja porque ela estava querendo ficar em pé e ela queria ficar em pé lá atrás. E o diácono falou, querido, entre, sente. Não, eu quero ficar em pé. Aí veio outro diácono, entre, sente, tem cadeira ali. Não, eu quero ficar em pé. Insistiram tanto que ela se irritou, foi embora, não quero mais ir nessa igreja, porque não me deixa ficar em pé. Agora veja se isso é motivo para você não ir para a igreja, pelo amor de Deus. Não deixe qualquer coisa levar você para longe da igreja. Seja uma pessoa madura na fé. Por favor, não se esqueça que não há igreja perfeita, e não há mesmo, porque a igreja é feita de pessoas e as pessoas são imperfeitas, né? Já falei isso para você. Se você tiver um problema ou questão com os pastores, vá diretamente a eles para resolver. Lembre que nós aprendemos em Mateus 18 isso. Todo tipo de resolução de conflitos vai em Mateus 18, tá lá a solução para você. Alguém, você não gostou da conduta de alguém, não vai falar mal dessa pessoa, chame ela e converse com ela. Que nem sempre aquilo que você está imaginando é. Às vezes essa é a oportunidade que você tem para entender o outro lado. Lembre que os pastores têm grande autoridade e responsabilidade na igreja. Não é fácil estar no seu lugar. Eu quero encerrar dizendo para você isso. Sabe por que você começa a entender melhor os seus pais quando você passa a ser pai e mãe? E melhor a sua mãe? Porque não é fácil ser pai e mãe. Quando você encara esse papel, quando você está no lugar dos seus pais, você começa a entender muitas atitudes que eles tiveram. Queridos, não é fácil pastorear a igreja, está numa posição de presidir a igreja. Não é fácil. E o que acontece? Quando eu olho, por exemplo, para a nossa superintendente, né? Eu vejo assim, puxa, não é fácil estar no lugar dela, porque é muita responsabilidade. Quando eu olho para o nosso presidente aqui, o pastor Josué, eu penso, não é fácil estar no lugar dele, porque existe muita responsabilidade. Então, olhe para as suas autoridades pensando assim, será que é fácil estar no lugar dessa pessoa? Porque fácil mesmo é criticar. Mas será que é fácil estar no lugar dela? Muitas pessoas que criticam, se estivessem no lugar, fariam pior. Não teriam o comportamento louvável que muitos líderes têm, né? Porque talvez você não entenda, mas é a direção de Deus que muitas vezes está fluindo através daquela liderança. Então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, tá? E sempre se colocar no lugar da nossa liderança. E eu quero aqui encerrar a nossa aula, nesses 40 minutos, lendo com você um texto que mostra esse grande desafio que é ser um pastor. Eu recebi esse texto no WhatsApp há bastante tempo atrás, não sei se já tem mais de um ano, e eu guardei esse texto, eu falei, poxa, esse texto aqui ilustra muito bem o desafio de ser um pastor. Vamos ver, né? Vamos conhecer melhor. Olha só, como diz o texto. O nome do texto é Ser Pastor, um grande desafio. Preste atenção. Se o culto termina cedo, o pastor é muito frio e metódico. Não deixe o Espírito Santo operar. Se o culto excede o horário, o pastor é irresponsável e impontual. Se vem o pregador de fora e excede o horário, como Deus usa aquele homem? Olha só que horas o culto acabou. Se o pastor excede o horário, o pastor não entende que nós temos que trabalhar amanhã cedo? Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Se Deus usa um pregador de fora, que homem usado por Deus. Se Deus usa o pastor, está querendo mostrar e imitar outros pregadores. Se o pastor prega muito, ele é muito chato e cansativo. Se prega pouco, ele não conhece bem a palavra. Se a palavra do pregador de fora falou em sua vida, ele tem um dom de discernimento. Se a palavra do pastor falou em sua vida, ele sabe tudo de mim e está querendo me expor. Se o pastor faltar a algum culto, é sem cuidado com as suas obrigações. Se algum irmão ou obreiro falta, estava cansado e precisava relaxar um pouco. Se o pastor não visita, é descuidado e relaxado com as suas ovelhas. E se visita, não tem mais o que fazer. Gosta de viver na casa dos outros para ficar filando boia dos irmãos. Se sair de casa muito, não liga para sua família. Se é caseiro, é preguiçoso. Se anda mal arrumado, é muito relaxado, descuidado e pobre. E se anda bem arrumado, ele é metido e quer ter aparência de rico. Se os filhos do pastor são peraltas e erram, o pastor não os educa adequadamente e não os disciplina. E se são seus filhos ou dos outros irmãos, a criança é assim mesmo, a gente tem que ter misericórdia, né? Orar pelas crianças. Se o pastor cai em pecado, é um enganador e vigarista. Alguém dirá, eu já sabia que isso ia acontecer. E se algum irmão cai em pecado, coitado, é digno de misericórdia e ajuda. Se o pastor erra em alguma coisa, isso é inadmissível. Logo surgem mágoas dele. E se alguém erra, isso é uma casualidade. Temos que perdoar uns aos outros. Se o pastor é bem de vida, ele está roubando a igreja. E se não é bem de vida, é um homem de pouca fé. Se ora muito, está querendo se mostrar. Se ora pouco, é irresponsável e preguiçoso. Se a esposa do pastor não é ativa na igreja, coitado do pastor, merecia uma esposa melhor para ajudá-la no ministério. Se é ativa, é metida e gosta de se aparecer. Pois é, como é complicado ser pastor, não é verdade? E eu quero encerrar com essas duas perguntas.
como nós temos tratado os nossos pastores, as nossas autoridades espirituais. E se você fosse pastor hoje, nesse momento, você gostaria de ter uma ovelha igual a você no seu rebanho? Pense nisso, reflita nisso e responda isso nesse momento para você mesmo. E eu te espero na nossa próxima aula.